noite, está entrando no ar mais uma edição do programa Corpo, Mente e Natureza na TV Serra Verde. Você, telenauta que nos acompanha, lembre-se de seguir a TV Serra Verde e de compartilhar o link do programa. Hoje nós iremos falar sobre os exercícios neuróbicos, que são os exercícios para o cérebro através dos 5 sentidos. Teremos o quadro semanal Assuma Sua Vida com a doutora Eliana Siquissu. O tema de hoje, Pare de Agradar aos Outros. E o quadro mensal Inteligência e Prosperidade com o Tiago Bonfim. O tema de hoje, Verdades versus Mentiras. É uma grande satisfação estar com vocês. Fiquem conosco, que logo, logo estaremos de volta. Esse programa é feito especialmente para você que deseja ter uma mente equilibrada, um corpo saudável e uma vida em sintonia e harmonia com a natureza e com o universo. Acesse o link abaixo e siga a TV Serra Verde. Olá, sou Kennedy Costa, iridoxomatologista, terapeuta corporal e hipnoterapeuta master. Hoje, no programa Corpo, Mente e Natureza, iremos falar sobre neuróbica. E o que é neuróbica? Muitas pessoas podem estar se perguntando nesse momento. Neuróbica é a ciência que estuda os exercícios cerebrais através dos 5 sentidos. Ou seja, desenvolver a mente, melhorar a capacidade do cérebro, utilizando os sentidos. O tato, a visão, a audição, o olfato e o paladar, utilizando esses sentidos para aperfeiçoar o nosso cérebro e aumentar a nossa agilidade mental. E essa é a pergunta que muita gente pode estar se fazendo no momento. Para que fazer exercícios neuróbicos? E vamos simplificar aqui com 2 respostas: para prevenir a perda da memória e para aumentar a nossa agilidade mental. Vamos dar aqui exemplos de alguns exercícios neuróbicos. Durante o programa, em outras ocasiões, nós até falamos aqui que é importante a prática de exercícios para o coração, para os músculos, para todo o corpo de um modo geral. Mas o destaque de hoje vai ser os exercícios neuróbicos para o cérebro. Muito bem, seria justamente fazer atividades diferentes, utilizando os sentidos e colocando nessas atividades emoção, porque a emoção vai aumentar a nossa capacidade de aprendizado. Vamos para exemplos. Digamos que você sai de casa ao trabalho. Então você pode mudar o percurso. Em vez de ir a pé e de bicicleta, e de outra maneira, ir acompanhado, ir sozinho, é uma forma diferente de fazer a mesma atividade. O importante é você estimular o seu cérebro,
Por exemplo, você entrar em casa com os olhos fechados ou então no escuro e através do tato, do cálculo da distância, você consegue atravessar o ambiente de sua casa sem esbarrar nos móveis e assim por diante. Exemplos de exercícios neuróbicos. Você, por exemplo, com os olhos fechados, pisar em algumas sementes e saber identificar, sentir se é de milho, se é de feijão, por exemplo. Você pegar um chaveiro e sem olhar para o chaveiro, você sentir o formato das chaves e saber qual é a chave que você poderá utilizar para abrir uma determinada fechadura ou para abrir um cadeado, entre outras atividades. Exercício neuróbico é isso, fazer uma coisa nova ou fazer o que você já faz de uma maneira diferente. Fazer com os olhos fechados, fazer no escuro, porque isso envolve emoção. É lógico que precisa tomar cuidados para fazer alguns exercícios. Por exemplo, durante o banho, o chão fica molhado, então talvez não seja aconselhável você fazer exercícios porque você possa escorregar, isso fazendo no escuro ou com os olhos fechados. Mas você poderá escrever com os olhos fechados, sem olhar, sem observar o que você está fazendo e ver como é que você aperfeiçoa a noção de espaço, a noção de desenhar de maneira mais legível, mais bonita e assim por diante. Uma coisa muito interessante nos exercícios neuróbicos é que, independente da idade, você pode rejuvenescer o seu cérebro. Mas aí algumas pessoas até podem comentar: mas os jovens, eles têm mais facilidade. Vamos esquecer esse detalhe. Você que tem a idade mais avançada também pode desenvolver bastante o seu cérebro e rejuvenescê-lo. Inclusive, um detalhe interessante é que as pessoas com mais idade, elas têm um arquivo de memória que um jovem não tem. Então, sabendo utilizar-se dessa vantagem ou dessas vantagens, é possível ter um bom aprendizado e levar vantagens sobre os jovens em muitas situações. É isso aí. Vamos falar um pouco sobre a base científica da neuróbica. É justamente a neurociência. O córtex cerebral, a parte externa do cérebro, é a principal parte que nós estudamos quando falamos em neuróbica. O córtex cerebral ele é dividido em várias áreas com funções diferentes. E essas áreas são conectadas, são ligadas através de bilhões de combinações neurais. Então existe uma ligação muito forte entre todas as áreas do córtex cerebral. Existe também uma profusão de neurotrofinas. Neurotrofinas são substâncias nutritivas produzidas pelas células nervosas. E quanto mais exercícios nós fizermos, mais neurotrofinas são produzidas e mais nutrido ficará o nosso cérebro. Consequentemente, com mais nutrição cerebral, nosso cérebro irá rejuvenescer. Ainda falando sobre esse córtex cerebral, ele é dividido em várias partes. A parte que nós mais utilizamos no aprendizado é o córtex pré-frontal, que fica bem na frente da nossa cabeça. É a sede do aprendizado, onde estão as nossas funções cognitivas superiores, a atenção, a memória, a linguagem, a percepção. Existe também as outras áreas do córtex, o córtex motor, pré-motor, o córtex auditivo, o córtex visual. Como o nome diz, são responsáveis por áreas diferentes. O córtex somatosensorial. E uma coisa interessante no nosso cérebro é que ele orquestra de uma maneira adequada todas as glândulas endócrinas do nosso corpo.
E isso de uma maneira harmoniosa, procurando fazer com que o nosso organismo funcione perfeitamente bem. Muito bem, só que existe também os fatores negativos para o bom funcionamento do cérebro. Lembremos que nós precisamos de energia para o nosso corpo, precisamos de nutrientes. O nosso cérebro, ele é alimentado por energia elétrica. A energia elétrica que circula no nosso cérebro, ela é o suficiente para acender uma lâmpada de 25 watts. Mas esses fatores que nós falamos que são negativos, vamos falar sobre o primeiro deles, que é justamente o estresse. O excesso de estresse faz com que as glândulas suprarrenais produzam, numa quantidade excessiva, o cortisol, que é o hormônio do estresse. Ele consome muito oxigênio e isso vai gerar falta desse nutriente para o nosso cérebro. Então, o cérebro ele não vai agir corretamente porque a integridade bioquímica do cérebro será prejudicada por conta da falta de oxigênio e também de outros nutrientes que nós iremos citar para vocês. Por exemplo, a questão genética também é importante nesse ponto. A diminuição do fluxo sanguíneo que poderá ocorrer através de problemas de saúde e falta de exercícios. O álcool, por exemplo, que destrói neurônios, isso já é comprovado cientificamente. Então, resumindo, esses fatores negativos precisam ser minimizados para que tenhamos um cérebro mais saudável, mais rejuvenescido e mais preparado para o aprendizado. Lembramos agora para vocês que quando nós falamos de exercícios físicos, por exemplo, caminhada, natação, musculação, entre outros, é importante também a parte nutricional. E quando nós falamos de exercícios para o cérebro, devemos lembrar também que é importante, é fundamental a nutrição cerebral. Vamos dar, por exemplo, aqui o consumo de alimentos que contenham colina, a também conhecida vitamina B8. Essa substância, ela é utilizada pelo cérebro para fabricar o neurotransmissor da memória, que é justamente a acetilcolina. Então, consumir, por exemplo, a gema do ovo e o amendoim contribuirá para a nutrição cerebral. Então, aqui nós vamos encerrando esse assunto de neuróbica, repetindo para vocês, é a ciência que estuda os exercícios cerebrais através dos 5 sentidos. Se você quer prevenir a perca de memória e quer aumentar a sua agilidade mental, é só praticar exercícios com os olhos fechados, escrever, desenhar com o olho fechado, ou então, se você é destro, se você usa a mão direita, fazer isso com a mão esquerda, e você pode usar a criatividade e desenvolver vários tipos de exercícios. O importante é compreender como isso funciona para que sua mente rejuvenesça e seu cérebro fique turbinado. Na sequência, nós teremos o quadro semanal Assuma Sua Vida com a doutora Eliana Siquissou. Não sai daí não, que a gente volta já já. Documentários, entrevistas, bate-papos e expedições pela natureza e muitas informações sobre saúde, plantas medicinais e alimentos, mas tudo baseado em pesquisas científicas.
dia para nós. Bem-vindos ao quadro Assuma Sua Vida com Eliana Sixu. Uma questão importante na vida é a gente aprender a dizer os sims e os nãos necessários nessa rota de assumir a vida. Ouço continuamente as pessoas dizerem: eu não consigo dizer não. E elas até acham isso, algumas delas, uma grande vantagem. É como se não conseguir dizer não fosse algo bom. Parece até que tem uma vozinha ali dizendo: olha, eu sou uma pessoa bondosa, eu não consigo dizer não. Ou eu sou uma pessoa amorosa com os outros. Nada disso. Tudo isso é auto-engano. A brincadeira de assumir a vida implica em sabermos dizer os sims necessários para a nossa vida, e isso naturalmente quer dizer os nãos necessários para os outros. Na verdade, não é que você não sabe dizer não aos outros. Você não sabe dizer sim a você. Você não sabe dizer sim a você e, portanto, você consegue dizer todos os nãos que tornam você essa pessoa frustrada, magoada, infeliz, responsabilizando Deus, o mundo e os outros pelo que você não é. Então, para e considera quais são os sentimentos que vêm quando você está diante da possibilidade de fazer uma escolha, de dizer um sim para você. Olha, isso aqui não é bom para mim. Eu não quero que seja assim. Agora o meu tempo não é possível. Só amanhã eu posso fazer isso para você. Qual é a sensação que você tem? Se você tem uma baixa autoestima, um sentimento de dependência grande ou medo de rejeição, isso é muito angustiante. Parece até que dizer esse não vai tirar de você a possibilidade de manter aquela relação. Na verdade, a maioria das pessoas tem medo de rejeição ao dizer o não. Então a brincadeira não estamos dizendo não para ninguém. É a gente aprender a dizer sim pra gente. Dizer sim com muita amorosidade, força, coragem e clareza. Se o nosso sim for um não para alguém, tudo bem. Não é possível cumprirmos e nem correspondermos às expectativas das pessoas ao nosso redor. Tá tudo bem alguém ficar chateado com a gente porque a gente disse não. Tá tudo bem alguém não gostar da nossa escolha. Então, brinca de aprender a dizer os sims e os nãos necessários para você, para os outros e para os processos da sua vida. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Nossa gratidão e um grande abraço à doutora Eliana Sixu, que acabou de nos apresentar o quadro semanal Assuma Sua Vida. Hoje o tema foi Pare de Agradar aos Outros. Doutora Eliana, é um prazer imenso estar contigo em todos os nossos programas. E na sequência, nós teremos o quadro mensal com o nosso amigo Tiago Bonfim. É o quadro Inteligência e Prosperidade. O tema de hoje, verdades versus mentiras. Aguardem alguns instantes que logo logo estaremos de volta.
Estamos de volta com o programa Corpo, Mente e Natureza. Hoje nós teremos o quadro mensal Inteligência e Prosperidade com o Tiago Bonfim. Ele é palestrante, administrador, professor do Instituto Federal do Piauí e coach integral sistêmico. Hoje nós teremos um tema bastante interessante. Tiago, é com você. É isso, Ken. Obrigado. Um forte abraço a todos que nos acompanham aí no programa Corpo, Mente e Natureza. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. E hoje o nosso tema é uma coisa que muita gente não associa à questão emocional. Mas nós vamos falar aqui sobre verdades versus mentiras. E o quanto esse tema ele é importante na sociedade, mas o quanto ele é um grande sugador do emocional das pessoas, né? A verdade e a mentira, elas são ali questões extremamente importantes para a gente entender o nosso posicionamento como ser humano, nosso posicionamento às vezes como pai de família, como cônjuge, como cidadão, como filho, como amigo. E muitas vezes nós estamos subjugando esse tema e o quanto ele pode ser realmente destruidor da nossa identidade, do nosso merecimento e das nossas faculdades emocionais, né? Então, é algo que tem uma repercussão gigante e às vezes terrível na nossa sociedade. E a gente começa lá desde pequenininho, viu, Kennedy? Isso está associado com o nosso dia a dia, com certeza, né? Pois é, rapaz. E a gente sabe que tem sociedades em que a mentira, por exemplo, é algo mais raro e, infelizmente, na nossa é algo mais natural, mais comum. A gente, às vezes, solta pequenas mentiras no nosso dia a dia que nem percebe. Já ficou tão natural, né? Já ficou tão natural porque muitas vezes, não, eu já tô indo, uma ligação aqui, você passa uma mentira para sua esposa, às vezes, para um amigo. Não, já tô de saída. Então, não, já tô chegando, tô na estrada, ainda tá em casa. Isso acontece. Às vezes, rapaz, sua mensagem, eu vi aqui, mas não pude, ele nem viu. Ou então, não, eu não vi sua mensagem, sendo que já tem visto. Isso aí a gente vê que é coisa natural. Como desculpa, né? E aí, assim, você falou um nome interessante, desculpa, né? E aí, a gente vai jogar agora para o desenvolvimento pessoal. Dizem que quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. E aí eu vou até fazer uns depoimentos meus também daqui a pouco, porque realmente, quando eu comecei a entender a importância e dar valor a esse tema, eu vi que eu já tenho encarado as coisas bem diferentes. E às vezes falar da verdade no momento em que antes eu tinha quase a certeza que iria falar mentira. Por quê? Porque ficou natural. E nós ensinamos isso aos nossos filhos às vezes. Infelizmente é assim. Numa ligação você mente para outra pessoa do outro lado, a criança está aprendendo. Às vezes eles não conta nada para a mamãe. A criança está aprendendo a mentir. E aí a criança vai, daqui a pouco vira adolescente. E aí começa a faltar com a verdade em temas relacionados a amizades, ao uso de bebida, ao uso às vezes de drogas, ao sair, o horário de saída, o horário de chegada, o que é que andou fazendo, enfim. E aí isso vai no nosso dia a dia de coisas, de maneira assim, sutil, destruindo várias camadas da sociedade. Por quê? Porque uma pessoa que aprendeu a mentir criança, ela começa a faltar a verdade na adolescência, ela vai levar para o campo profissional. Ela vai levar para o seu trabalho, e aí a gente às vezes fica cobrando a política, né? Os políticos são corruptos, sendo que muitas vezes nós estamos lá num órgão público e faz uma impressão, uma simples impressão lá, já é uma forma de fazer corrupção. Pelo que eu estou observando, o grande perigo está justamente nesse hábito, formar um hábito. Exatamente, e aí passa a ser natural. E as pessoas, não, foi só escondeu aqui, uma pequena coisinha aqui, e não vê a importância e a repercussão disso. Por exemplo, na questão ética, na questão de os prejuízos que o Brasil, que nós pagamos pela falta de ética e pelas mentiras que a gente sabe que existe por aí. Por exemplo, no campo empresarial, por uma questão de falta de ética e de honestidade,
e tem que ter câmera de segurança, tem que ter um monte de direito trabalhista, tem que ter justiça, justiça para tudo, porque as pessoas não conseguem se resolver honestamente. Existe, por exemplo, seguranças armados, existe uma escolta para você fazer num caminhão de entrega. Aí quando você entra para a parte dos serviços públicos, obras superfaturadas, e isso é uma sangria gigante no cidadão, no trabalhador. Então, meus irmãos, vocês veem a repercussão da mentira, da falta de ética e de honestidade na sociedade. Mas agora eu quero colocar aqui para vocês o que isso significa para nós, enquanto seres humanos. A gente imaginar aqui, por exemplo, que o jeitinho brasileiro, né? Quando você está amparado num jeitinho brasileiro, você não vai pensar em estudar o que deveria estudar, trabalhar com firmeza como deveria trabalhar, cumprir com seus compromissos como deveria cumprir, por quê? Porque senão dá um jeitinho. Não, eu arranjo uma facilidade. Não, eu consigo fazer um plano B. E nessa brincadeira, o jeitinho brasileiro talvez seja um dos maiores inimigos da prosperidade brasileira. Então, assim, quando eu comecei a entender um pouco melhor isso, eu fiquei até um pouco chato, porque você passa a mudar um padrão, e um padrão às vezes que as pessoas não estão acostumadas. Mas agora, trazendo bem para a parte emocional, a paz de você conduzir a sua vida com verdade. Você imaginar que um cidadão que mentiu, por exemplo, para a esposa, ou que traiu a esposa, por exemplo, o quanto que ele não vai gastar energia imaginando primeiro para criar um cenário fictício, e um segundo momento para imaginar, será se eu fui filmado, será se alguém me viu? E um outro cenário é dizer, eita, fulano me viu, será se vai chegar aos ouvidos da minha esposa? E aí ele diz, e se ela descobrir? E aí você passa ali e jogar toda a sua energia que poderia estar jogando na sua família, no seu intelectual, no seu trabalho, você está jogando para esconder. E aí quando você coloca uma mentira, você às vezes tem que colocar 2 ou 3 ou 4 para poder encobrir a primeira, e vira uma bola de neve, e toda a sua energia vai ser direcionada. E você imagina o emocional de quem está mentindo e criando cenários para encobrir essas mentiras. Tiago, eu não sei se você vai falar sobre isso, mas me ocorreu aqui uma coisa, é que enquanto você tem senso de justiça, enquanto você procura ser íntegro, você ainda tem isso na sua mente, quando você faz algo errado, aquilo te incomoda. Demais. E as pessoas que já estão tão habituadas a serem desonestas, ela perde até esse senso crítico e não estão nem aí mais. Exatamente. Enquanto a gente ainda tem isso, é um bom sinal. Olha, eu estou fazendo isso aqui de errado, eu sei que eu preciso melhorar. Eu estou tendo uma alimentação errada, eu sei que eu terei um prejuízo com aquilo ali. Então você ainda tem sinais na sua mente, na sua consciência, para buscar uma melhora. Exatamente. Você só consegue dar um passo adiante com esse primeiro momento de consciência, né? E aí, assim, a gente pega, por exemplo, um funcionário que começa a furtar o seu patrão, a primeira vez, ele fica com peso nas consciências, às vezes, a segunda vez ele já vai mais leve, terceira, quarta vez, assim como a traição, né? Falando da traição também, e realmente são assuntos que vão se tornando comuns, e as pessoas fazem. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim, o certo é certo, mesmo que todos estejam fazendo errado, né? E o errado é errado, né? Mesmo que as pessoas achem que aquilo é certo. Então é muito bom o trabalho de você com a sua consciência. Eu acho isso interessante porque mesmo que todos estejam errados, o certo continuará sendo certo. Perfeito, perfeito, é isso. E é interessante, eu vou citar um exemplo aqui, em 2020, eu comprei um treinamento ligado a negócios, inteligência emocional e negócio, e me marcou muito a primeira aula, o primeiro encontro de um programa de 49 encontros, a gente esperando ferramenta de negócio, estratégia de negócio. O cara chegou e disse, verdade. E aí mexeu muito comigo, porque disse, ei, amigão, você não vai conseguir prosperar
se você não for trabalhar, não conduzir o seu negócio, a sua atividade profissional com honestidade, com verdade, encarando o que precisa. E aí isso foi um grande ensinamento para mim, porque realmente você não vai conseguir dar o seu melhor e colocar a energia certa se você não tiver com a sua consciência tranquila e a paz de estar com a verdade sempre. O grande problema começa justamente no prejuízo para si, porque quando você está enganando alguém, na verdade você já começa enganando a si mesmo. E isso é como se fosse uma caixa d'água furada. A sua energia vai embora. Então, emocionalmente vai trazer vários prejuízos que você quer colocar. Perfeito. Porque a gente sabe que aquilo não está bem e de alguma maneira causa preocupação. Exatamente, é isso. E aí vamos dar mais exemplos também, que vai, né, trabalhar de uma maneira prática como esse emocional ele se esvai em situações em que a gente está faltando com a verdade. Nós vamos encerrar esse bloco, já já a gente volta para dar continuidade. Perfeito. Mas o grande problema de você seguir a maioria é chegar lá na frente e ver que está todo mundo errado. Então seja íntegro, mesmo que você esteja só no momento. Perfeito. Porque você sempre estará correto, independente de ser maioria ou minoria. Perfeito. Vamos fazer uma pausa e logo logo estaremos de volta falando sobre verdades versus mentiras. Longevidade cerebral, autoprogramação mental, hipnoterapia clínica para acessar e reprogramar a mente inconsciente, autoconhecimento, tudo isso para você no programa Corpo, Mente e Natureza. Estamos de volta com o quadro mensal Inteligência e Prosperidade. E o Tiago Bonfim vai continuar conosco explanando o assunto verdades versus mentiras. É isso, Kennedy. Continuamos falando sobre isso, que é extremamente importante para a nossa emocional. E duas questões que são extremamente sensíveis para as nossas emoções são a identidade e o merecimento. E a mentira, né, quando você tem aquela consciência pesada, mesmo que não diretamente ali, conscientemente, mas às vezes você tem um peso, né, emocional, às vezes sem nem saber de onde é que está vindo. Muitas vezes é dessa, vamos dizer assim, de faltar com a verdade em algumas questões. E aí, imaginar, questão de identidade, é você não se sentir valoroso, você não se sentir aquela pessoa honesta, aquela pessoa digna, aquela que é motivo de orgulho, por exemplo, para a sua família. Você vai inconscientemente tomar as decisões, vai ter atitudes que vão lhe levar a ser aquilo que a sua identidade acredita. Que é, eu não sou valoroso, eu não sou honesto, eu não sou digno, você termina não indo, você se sabotando, não indo em busca dos seus objetivos e dando todo o seu potencial. Isso é uma coisa que conscientemente, até para a gente entender isso assim, na prática, é um pouco difícil,
Mas eu quero dizer a vocês que a falta da verdade, ela vai tirar o seu emocional pelo afeto na identidade. Eu quero pegar o gancho. Concluiu aí? Sim. Eu quero pegar o gancho do que você falou no bloco anterior, Ah. de às vezes se tornar chato. Você, quando está procurando ser íntegro, fazer as coisas corretamente, às vezes as pessoas lhe chamam de chato. Mas na verdade é porque a maioria das pessoas estão acostumadas com o erro, com a mentira. Então, fazer a coisa certa, mesmo que ninguém esteja olhando, chama-se integridade. E a integridade lhe torna mais forte para você tomar decisões e prosseguir na sua vida, na sua caminhada de desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual e em todos os sentidos. Perfeito, né? Eu vou fazer algumas reflexões aqui. Imagine aí os nossos telenautas aí, que você vê, por exemplo, um atleta que usou de desonestidade, né? Ou cortou um caminho, ou trapaceou em algum momento da prova, e você acha que ele merece ser o vencedor, de receber todo o reconhecimento, o troféu, a medalha, o dinheiro que está envolvido na competição, né? Por exemplo, um vendedor que vende as suas coisas através da mentira, faltando com a verdade com os seus clientes, ser um grande vendedor, bem reconhecido, mais próximo. Você acha que realmente seria justo? Que essa pessoa de verdade merece isso? Você acha que, por exemplo, um filho que mente para os pais deveria receber todo o amor ou todos os presentes, todas as regalias de um excelente filho? Com certeza a resposta natural é que não é merecedor. Então agora você olha para a sua vida. Naquilo que você falta a verdade, o seu subconsciente lhe diz: ei, você não merece isso. E aí destrói a crença de merecimento. De forma que você vai tomar atitudes que vão fazer que você não receba, não coloque a energia. Aí entra a questão da procrastinação, muitas vezes a ansiedade. São fugas emocionais gigantes e a gente não sabe de onde é que vem. É a crença de merecimento. Se você acha que essas pessoas que estão trapaceando não merecem, se você também não está falando a verdade, seu subconsciente diz: ei, amigão, você não merece, você não vai poder colher dos frutos maravilhosos que você poderia colher. Então você vai se sabotar. Você falou da mente subconsciente, que também pode ser chamada de mente inconsciente. Conscientemente falando, você pode até se desculpar, driblar, né? Driblar e etc. Mas a mente inconsciente, você não consegue enganar ela e os resultados e ações negativas irão acontecer. Isso, e a gente sabe que é ela quem nos comanda, né? No final das contas, mais de 90% das nossas ações, decisões e resultados vem daquilo lá do inconsciente, é isso? Então, assim, não faz sentido vamos dizer assim, um atleta ser um vencedor sem mérito. Se não faz sentido na sua cabeça, então as atitudes vão ser dessa forma. Não faz sentido um grande empreendedor ganhar muito dinheiro e ter uma vida saudável, tranquila e desfrutar desse dinheiro, se aquele dinheiro veio sem honra. Na sua cabeça não faz sentido, pois dessa forma também você, sem honra, sem mérito e sem dignidade, você não vai se sentir merecedor. Nós estamos falando aqui de uma coisa que a maioria das pessoas, eu não estou exagerando, fazem de forma errada. Se apegam com o que você falou anteriormente, o jeitinho brasileiro. Eu não quero aqui entrar em política, mas a gente é conhecido mundialmente como o país da corrupção. E essa corrupção pode estar dentro de cada um. É lógico, você não é perfeito, mas a gente tem que ter a busca de estar sempre melhorando, em busca da perfeição. Então, tem uma frase do Essa de Queiroz que diz bem assim: não tenha medo de pensar diferente dos outros. Tenha medo de pensar igual e depois descobrir que todos estão errados. Maravilha, perfeito. Representa demais esse momento, né? E aí eu quero aqui agora dar um depoimento, né? Algo que aconteceu na minha vida
e que por muito tempo me atormentou, né? E eu vou dizer a vocês como é que eu me libertei desse tormento e o resultado disso, né? Então, eu me encontrei em um determinado momento da minha vida em que, ali, de repente, eu passei a circunstância, tive que, por exemplo, avalizar, né, dar um aval, né, para uma pessoa da minha família. E seria uma circunstância ali que não precisaria do aval também da minha esposa, e aí eu fiz um empréstimo lá, eu entrei como avalista, certo? E aí, assim, foi meio que de repente, sem pensar, pá, e depois veio aquele peso. E aí, meses e meses aquilo na minha cabeça. Eu vou contar para minha esposa e eu sei que vai ter consequência. Mas cadê que vinha realmente? Eu esperava um momento ideal, procrastinava e aquilo ali me incomodava. Me incomodava. E aí, assim passou, assim passou. E aí veio essa situação dessa aula da mentoria que eu recebi e disse assim: ei, que é na sua vida que precisa ser resolvido e que você vem protelando. E aquilo ali mexeu de verdade comigo, e aí eu tomei a decisão e disse: eu vou fazer o que eu já deveria ter feito há muito tempo, reconhecer o meu erro, aprender com aquilo ali e arcar com as consequências. Então essa foi a decisão que eu tomei, e com essa decisão eu arquei com as consequências. Naturalmente eu agi errado, aprendi demais, porque existe a diferença entre o erro e a falha, né? O erro, você errar, é muito bom em determinadas circunstâncias. Quem não erra é porque não está arriscando, não está vivendo coisas novas. A falha é quando você erra a segunda vez, na mesma coisa. Então, vamos desapegar do erro. Errar é de quem está tentando, agora falhar. Então, aprendi com aquilo ali, nunca mais faço aquilo ali, mas eu tive que pagar o preço. E aí, ter um problema de relacionamento ali por alguns dias, mas é incrível, que eu estava numa crise no relacionamento, mas emocionalmente eu tirei um peso gigante das minhas costas. Se viu de experiência, em outras situações já resolve mais rápido. Ou nem entra. Que se antecipa ao problema e não deixa ele ocorrer. Que a sabedoria é isso, a gente vai aprendendo a viver e tornando a vida mais fácil através do que a gente vem observando, dos aprendizados que a gente vem tendo. Então, meus irmãos, eu quero dizer que a partir de então eu tive uma grande lição na minha vida, e vocês não sabem, né? Vocês podem ter situações parecidas, mas para mim foi algo muito libertador. Foi algo em que eu realmente cumpri e voltei à minha identidade de um ser honesto, fiel, digno, honrado, e que tem a probidade, que tem realmente a honradez. E aí, quando você volta à sua identidade original, as coisas começam a fluir. E é por isso que você diz, era um treinamento para empresários. E a verdade tem que vir na frente. Você falou uma coisa aí interessante, que a gente é humano, a gente erra. E à medida que você vai procurando desenvolver, você se torna mais inteligente. Só que ser inteligente ou estar desenvolvendo a inteligência não significa que você nunca vai errar. Sim. Significa que mesmo que você erre, você vai corrigir o erro mais rápido. Exatamente. E assim, às vezes as pessoas, porque esse cidadão está falando sobre esse tema, ele é isso, é aquilo. Ei, amigos, seres humanos, nossa vida, mesmo a gente estando falando desse tema, já tendo alguma experiência, estou citando aqui, estou dando um depoimento, abrindo o coração com vocês, mas todos os dias a gente sofre desafios, a gente tem circunstâncias em que vem um turbilhão de coisas na cabeça, as emoções, elas são colocadas à prova. Mas eu digo a vocês que todas as vezes que eu segui essa trajetória da honestidade, não me arrependi de maneira alguma. E exatamente o inverso, situações em que você falha como ser humano, depois tem que corrigir, depois vai gastar muito mais energia e as suas emoções podem ser prejudicadas por situações em que poderiam ser evitadas. Tiago, você já falou muita coisa importante, interessante, mas para fechar o quadro de hoje, qual é a dica principal? Eu vou fazer uma provocação. Assim como eu fui provocado, e eu quero dar essa graça para vocês, essa oportunidade para você rever algo que você fez na sua vida. Olha aí para o teu passado, para a tua vida, para as tuas decisões.
Olha para as pessoas que você mais ama e lembra, resgata uma situação em que você deveria ter agido de uma forma e agiu de outra. Você sabe do que eu estou falando, você está sabendo exatamente o que está passando aí pela sua cabeça, e agora eu te peço e eu te digo, você não vai se arrepender. Tome a decisão agora e faça o que precisa ser feito. Essa é a nossa mensagem final. Eu espero que as pessoas de verdade coloquem isso em prática e levem a vida com mais leveza e aprendam com as lições, porque muitas vezes não, Deus coloca as circunstâncias na nossa vida, às vezes para a gente agir errado, mas principalmente para aprender e se desenvolver com aquilo. Então, tome a decisão e corrija algo de errado que você tem na sua vida. Muito bem, meu amigo Tiago, muito obrigado por estar conosco, dando esta importantíssima contribuição para enriquecer o programa. Daqui a um mês, no próximo mês, aliás, Sim. o Tiago estará novamente conosco no quadro Inteligência e Prosperidade e contamos com vocês todas as terças-feiras às 19h30 no programa Corpo, Mente e Natureza. Até a próxima! Esse programa é feito especialmente para você que deseja ter uma mente equilibrada, um corpo saudável e uma vida em sintonia e harmonia com a natureza e com o universo. Acesse o link abaixo e siga a TV Serra Verde. Estamos felizes porque conseguimos concluir mais uma edição do programa Corpo, Mente e Natureza. Nossa gratidão a todos vocês que nos acompanharam, aos nossos colaboradores, a TV Serra Verde. Na próxima terça-feira, às 19h30, estaremos de volta, trazendo para você mais informações para que você tenha um corpo mais saudável, mais forte, mais disposto, para que você tenha um cérebro rejuvenescido, mais turbinado, para que você tenha mais concentração, mais percepção, mais atenção, para que você tenha contato e harmonia com a natureza. Até o próximo programa.